Olá, meus queridos alunos e amantes da história da arte. Hoje nós falaremos sobre o expressionismo, essa belíssima expressão de arte do início do século XX. Então, bora comigo? Vestiram-lhe o uniforme e mandaram-no para a guerra e deram-lhe como recompensa apenas 4 palmos de terra. Um poema expressionista mostra bem essas primeiras décadas do século XX. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a Guerra Russo-Japonesa, o aumento da desigualdade entre ricos e pobres. Esse período de ansiedade, de tensões, de medos, vai marcar profundamente o movimento expressionista. E assim começa o século XX. Se por um lado nós temos La Belle Époque, nós temos também o aumento das tensões devido às unificações italiana e alemã, a Guerra Russo-Japonesa, daqui a pouco a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa. É um período também marcado por ansiedade, pelo medo, por tensões, por desilusões desse mundo cada vez mais industrializado. O expressionismo vai absorver tudo isso. O medo, a insegurança, as desilusões do homem perante a todo este progresso e todo este momento. Como disse no poema, vestiram-lhe o uniforme e sua recompensa será apenas 4 palmos de terra. O expressionismo, ele nasce em Dresden, na Alemanha, bem no comecinho do século XX, 1904, 5, de um grupo que se intitulava Die Brücke, a ponte. E o expressionismo é uma ruptura com o impressionismo. Enquanto o impressionismo, se preocupava mais com a luz, com a cor, com a luz solar e os seus efeitos sobre a natureza, sobre os objetos, o expressionismo não, é uma crítica. Ele está preocupado principalmente com as sensações humanas, o medo, a desilusão e o pessimismo que despertavam no homem naquele momento. O expressionismo tem uma visão trágica do homem, fortalecida ainda mais com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Como diz o nome, expressionismo é uma expressão dos sentimentos, das emoções, do pessimismo deste homem cada vez mais alienado, pressionado por uma sociedade moderna e industrializada. Vamos ver então, turminha, algumas características do expressionismo. Bora? Contraste e intensidade cromática, valorização do universo psicológico, sobretudo dos sentimentos densos, como a angústia e a solidão, dinamismo e vigor, técnica abrupta e violenta da pintura, com grossas camadas de tinta, valorização de temas sombrios e trágicos também. O expressionismo é uma forma subjetiva de representar o homem e a natureza. Ele está preocupado com as sensações que o homem tem diante do mundo. Seus temas principais, a solidão, o medo, o pessimismo, a loucura, mas também é uma forma subjetiva de representar a individualidade do ser humano diante de tudo que está vivendo. E é por isso também que muitas vezes as obras expressionistas foram consideradas subversivas, depravadas. Elas levam o homem a uma introspecção, ao buscar o sentido de sua existência neste mundo. Vamos então começar a analisar algumas obras expressionistas. Começaremos com Edvard Munch e sua obra famosíssima, O Grito. Nesta obra, a figura humana não apresenta suas linhas reais, mas se contorce sob o efeito de suas emoções. As linhas sinuosas do céu e da água e a linha diagonal da ponte, turminha, conduzem o olhar do observador para a boca da figura,
que se abre num grito perturbador. Essa atitude, galera, inédita até então para os personagens da pintura, é a ênfase para as linhas fortes, evidenciam a emoção que o artista procura expressar. Membro do grupo Die Brick, A Ponte, o alemão Ludwig Kirchner nos deixou obras importantes também. Vamos analisar uma de suas obras mais conhecidas, Cinco Mulheres na Rua. Em Cinco Mulheres na Rua, um tema aparentemente ingênuo também é tratado de forma inquietante. Repare bem, turminha, são 5 figuras femininas, representadas com roupas elegantes e parecem imobilizadas numa calçada, observando possivelmente a vitrine de uma loja. As extremidades de suas figuras são alongadas nas linhas dos sapatos e nos enfeites dos chapéus, o que lhes confere aquele arzinho arrogante, reforçado pela expressão dura do rosto. Além disso, galera, a cena como um todo enfatiza a sugestão de aspereza e de dificuldade de comunicação no relacionamento entre os seres humanos. Olha, galerinha, o expressionismo também chegou no Brasil. E temos como principais expoentes desse movimento aqui no Brasil Cândido Portinari, Lázaro Segal, Flávio de Carvalho, entre outros, é lógico, tá? Portinari, aqui nessa belíssima obra Os Retirantes, busca retratar essa fuga da seca, da morte, da miséria muito presentes no homem nordestino. Logicamente, esses autores vão influenciar muito a Semana de Arte Moderna de 22. Muitos vão até participar com suas belas obras. Então este é o expressionismo aqui no Brasil. Turminha, deu para entender, né? Os expressionistas são deformadores sistemáticos da realidade, pois manifestam aí toda a sua visão pessimista do mundo, as angústias, os medos, daí pintarem figuras deformadas, melancólicas, ansiosas, despreocupados com a harmonia, com o equilíbrio. O expressionismo também, às vezes, é considerado uma pintura feia, mas justamente por mostrar o quê? Toda esta amargura que o mundo vivia naquele momento. Ao longo do século XX, algumas vezes será abandonado, outras vezes voltará à tona. Mas, de qualquer forma, é uma expressão de arte, de sentimentos e de emoções bem típicas de um determinado período da humanidade. Tá bom? Beijo para todos, meus queridos alunos e meus queridos amantes de História da Arte. Valeu e até o próximo encontro.